bem-vindo, o prazer é todo meu. Seja bem-vindo ao nosso programa, viu? Olha, Eugênio, vamos falar sobre três palavrinhas que eu acredito que seja fundamental para qualquer ser humano, para a gente começar bem essa Semana Santa, né? Dom, talento e vocação. Bom, eu sei que você é formado em medicina, né? Mas acabou migrando para a área educacional. Contando um pouquinho da sua história, como é que aconteceu essa mudança? Bom, em primeiro lugar, é um prazer muito grande estar aqui, Fábio, nosso, aqui viu? na Tribuna Independente. Mais uma vez, já estive aqui outras vezes, já assisti ótimos debates aqui nessa tribuna. Acho um programa muito importante, onde a gente pode debater sobre tudo. Obrigado. Bom, essa é uma pergunta que muitas pessoas me fazem, não é? Bom, você sabe que, curiosamente, agora há pouco, antes de entrar aqui no estúdio, a gente passa aqui na Rede Vida pela sala de maquiagem. Sim, né? a salinha dos milagres. Salinha dos milagres. A gente espera. E, na verdade, ela passa lá um pó para tirar o brilho dos refletores. E ela é muito simpática, a moça, a maquiadora aqui da Rede Vida, como, aliás, todo mundo, e ela me perguntou qual é o tema que você vai tratar, né? Curiosa, mas eu gosto de gente curiosidade, sinal de inteligência. Eu falei, nós vamos falar um pouco sobre a questão do talento e tal, porque eu mudei de carreira, então isso gera curiosidade nas pessoas. Daí ela perguntou, sim, você mudou de que carreira? Eu falei, eu era médico, né, praticamente medicina. Eu falei, agora você faz o quê? Bom, agora eu sou um profissional da área de recursos humanos, sou consultor de recursos. E ela falou assim, nossa, mas como assim? Você largou da medicina para se dedicar a recursos humanos? E causou um certo espanto, que é o que acontece normalmente com as pessoas quando eu conto um pouco da minha história. Aí eu perguntei, escuta, mas você nunca mudou de carreira, você nunca mudou de trabalho? Ela pensou um pouco e falou assim, não, eu mudei sim, várias vezes. Então, qual é o problema? Qual é o espanto? É porque as pessoas se espantam porque eu larguei medicina, que é uma carreira muito difícil, né? É difícil você entrar, existem nesse exato momento milhares de jovens no Brasil já se preparando para o próximo vestibular de medicina. É uma carreira muito desejada, é muito difícil de entrar, né? Muito difícil de cursar. Mas acontece, Fábio, que na realidade eu, mesmo enquanto eu era médico, eu já era professor. Aliás, eu acho que eu era professor antes mesmo de ser médico, né? E aí teve um momento que eu tive que fazer uma opção, né? E eu optei, então, pela carreira do magistério, abrindo mão da prática médica, mas com imenso prazer, com muita satisfação, com muita alegria. Posso te afirmar que eu sou muito mais feliz como professor do que seria como médico, apesar de ter um imenso respeito e carinho, tanto pela ciência quanto pela profissão de medicina. Muito bem. Bom, isso posto, a gente sabe que essas três palavrinhas do nosso tema, né, dom, talento e vocação, elas se confundem um pouco, não é? Às vezes a gente usa as palavras, essas três palavrinhas, de maneiras equivocadas. A gente pode dizer, por exemplo, para começar o nosso papo, que o dom, ele é inato, ele nasce com a gente? A rigor, essas palavras são retóricas, né? Você tem razão, com frequência a gente usa uma querendo dizer a outra. Mas você definiu bem, quer dizer, a melhor definição de dom é essa mesma, é algo que nasce com você. Tanto é que em inglês, por exemplo, dom é gift, né, que é como se fosse um presente que você ganhou da natureza, que você ganhou de Deus, portanto, nasceu com você, aquele dom. E, normalmente, o dom, ele é utilizado quando alguém tem uma grande aptidão para a música, por exemplo, para a pintura, né, para tocar instrumentos, para o mundo das artes. A gente costuma falar muito de dom quando se refere ao mundo das artes, eventualmente para o mundo esportivo, né? Mas você sabe que existem, por exemplo, vendedores extremamente brilhantes que sempre quiseram ser vendedores na vida. Policiais, né, médicos, apresentadores, quer dizer, em todas as áreas existe alguém que já desde pequeno demonstrava aquela tendência, se interessava mais por esse assunto e tal. E muitos tiveram desempenhos, assim, espetaculares, né? Então, sim, você tem razão, nós sabemos que há um fortíssimo componente, eu diria, genético,
para a realização de qualquer coisa, né? Eu posso pegar um grupo de pessoas e dar, por exemplo, a esse grupo de pessoas um curso de qualquer coisa, um curso de culinária, um curso de dançar tango, um curso de tocar violão. Todos irão aprender, eu não tenho a menor dúvida, só que alguns aprenderão melhor e mais rápido e com mais prazer do que outros, porque elas já têm uma tendência natural. Essa tendência natural que seria o dom. Mas usa-se dom quando essa tendência é forte demais. Tá. No caso de talento, porque aí você falou das artes, claro, o dom é aquilo que nasce, então a pessoa já tem uma predisposição. E o talento? Veja, a gente costuma dizer que uma pessoa é talentosa quando ela desempenha com muita qualidade o que quer que seja, né? No trabalho, no mundo corporativo, no esporte, né? E se você for examinar um pouco a história dessa pessoa, você vai perceber que essa qualidade de desempenho, que a gente chama de grande talento, não veio por acaso, né? Tem toda uma história de preparo, de treinamento, de estudo, de capacitação por trás, né? Então, o talento seria algo que se desenvolve com a prática, né? Com a determinação, com o estudo, com o tempo, evidentemente. Então, uma pessoa que tem um dom, por exemplo, ela não necessariamente será uma pessoa talentosa, se ela não praticar aquele dom que ela ganhou da natureza. E outra pessoa com menos dom pode ter mais talento. Então, o talento é uma coisa mais voltada ao suor mesmo, não é tanto ligado à inspiração, a uma coisa que nasceu com ela. A pessoa tem o dom, aí quando ela desenvolve, ela mostra o seu talento. Exatamente. Né? Bom, falamos então que dom é inato à pessoa, quer dizer, ela nasce com o dom, desenvolveu, já virou talento. E vocação? É a terceira palavra sobre o mesmo assunto, né, Fábio? É verdade. Na realidade, você sabe que a palavra vocação vem do latim vocare, né, que significa ouvir uma voz, ouvir um chamado. Né? Você é chamado para fazer alguma coisa na vida, você percebe que aquele é o seu caminho e você segue. Agora, você sabe que uma grande quantidade de pessoas atravessa a vida buscando a sua vocação, né? Tentando entender aquilo para o qual ele efetivamente nasceu. Eu costumo dizer o seguinte, que você sabe que você tem vocação para um determinado trabalho quando você aprende com relativa facilidade. Quando você desempenha com qualidade, com eficiência. E, em terceiro lugar, não menos importante, quando você é feliz fazendo o que está fazendo. Entendi. Né? Essas três coisas estão absolutamente ligadas, né? Hoje você sabe que existem já várias pesquisas que mostram a profunda relação que há entre felicidade e produtividade. Né? Quando você produz alguma coisa, quando você faz um trabalho, eu vejo aqui apresentando Tribuna Independente e vejo você feliz aqui. Que bom, né? Eu estou mesmo feliz. Eu acredito que sim. A pessoa não consegue enganar, né? Principalmente quando você é uma pessoa pública, uma figura pública, você não consegue enganar muita gente. Eu costumo dizer que ninguém consegue ser o que não é e ninguém consegue não ser o que é. Só que às vezes a pessoa demora para descobrir aquilo que de fato ela é, qual é a sua verdadeira vocação. Agora, você sabe que às vezes existe uma certa confusão, e eu quero explicar isso, especialmente para os mais jovens que estão nos ouvindo nesse momento, que é uma confusão que o jovem faz com o seu trabalho e com o local onde está exercendo esse trabalho. Tá. E eu digo isso porque eu vivenciei uma história, uma vez muito interessante, de um rapaz que me procurou, um jovem que me procurou, dizendo que ele tinha estudado engenharia e que ele tinha descoberto que ele fez errado, que ele não gostava de engenharia, que não estava feliz, que estava pensando em mudar totalmente de profissão, ir para outra área e tal. Eu falei, eu acho que tudo bem, isso é perfeitamente possível, isso pode mudar. Né? Nos Estados Unidos tem uma pesquisa lá que mostra que as pessoas mudam até 7 vezes de profissão ao longo da sua vida. 7 vezes. Tá. Bom, então não tem problema, pode mudar. Eu mesmo mudei, conheço pessoas que mudaram, largaram, deixaram de ser engenheiros para serem cozinheiros, né? Deixou de ser administrador de empresas para ser um músico, enfim, é perfeitamente possível, a gente demora para descobrir. Bom, mas daí conversando com ele, eu fui fazendo assim algumas perguntas, e sabe o que eu descobri, Fábio?
que ele não estava, digamos, de mal com a engenharia. Ele estava de mal com a empresa onde ele trabalhava. Não era uma empresa que tinha uma boa gestão de pessoas, o ambiente não era feliz, né? Os benefícios eram pequenos. Então ele estava de mal com a empresa. Só que o cérebro dele, ainda muito jovem, né, confundiu não gostar da empresa com não gostar da profissão. Né? Aí quando eu percebi isso, eu falei, olha, eu queria sugerir a você que antes de mudar de profissão, fizesse uma experiência e mudasse de empresa, para trabalhar em outro lugar, quem sabe até por conta própria, empreender. Né? E foi o que ele fez, ele mudou de empresa e para um lugar extremamente agradável, começou a ser feliz de novo e fez as pazes com a engenharia. Então é importante notar isto, sabe, que o ambiente onde você exerce o seu trabalho tem muita influência sobre a sua ligação afetiva com aquele trabalho ou não. É verdade. Uma coisa que eu queria comentar aqui, eu estava ouvindo você falar com muita propriedade, eu vejo que, inclusive, o trabalho do professor, muitas vezes, e vocês que estão me assistindo aí, nos assistindo em todo o Brasil, também vão concordar comigo, é muitas vezes de esclarecer, principalmente na época da escola, né? Hoje não é mais colegial, né? Tem ensino fundamental, ensino médio, Ensino né? médio, né? Mas uma das funções do professor é ajudar na escolha, inclusive, e do discernimento desses 3 itens que estamos falando. Como que a gente pode sanar essas dúvidas? Qual seria o primeiro passo, por exemplo, para quem está nos assistindo agora e fala assim, olha, eu tenho vontade, de repente, de ser professor também, mas não sei se é bem isso que eu quero. Como que a gente pode dar aquele primeiro passo para descobrir qual que é a nossa atribuição? Essa é uma ótima pergunta e acho que você está coberto de razão. Os professores têm sim esta função. Como educadores que são, não é, Fábio? Porque, na realidade, eu acho que há uma diferença entre ser professor e ser educador. Sim. Talvez seja apenas semântica, mas eu vejo assim, o professor é aquele sujeito que vai numa sala de aula e transmite um conhecimento. Né? Ensina uma matéria. O que está ótimo, essa é a sua missão principal. Mas, às vezes, o aluno quer outras coisas. Ele quer uma orientação, ele quer uma palavra amiga, ele precisa discutir valores, né? Ele precisa que o professor o ajude a se desenvolver como pessoa e não apenas receber um conteúdo. Aí o professor vira um educador. Né? E com muita frequência, os professores são procurados pelos alunos exatamente com essa questão, especialmente no ensino médio, quando já está chegando perto do vestibular. E no curso pré-vestibular, mais ainda. Né? Eu fui professor de cursinho pré-vestibular durante muitos anos, mais de 2 décadas eu dei aula em curso pré-vestibular. E posso te afirmar que essa dúvida, que se transforma até numa ansiedade, até uma angústia, é extremamente frequente. Bom, você me perguntou o que fazer, né, diante dessa situação de um jovem que não sabe o que quer da vida, porque o Brasil tem uma crueldade com relação ao jovem. Todos nós aqui passamos por isso. Você faz vestibular, que é dificílimo. Aí você entra numa faculdade e pronto, você definiu o resto da sua vida aos 17, 18 anos de idade. Quem é que tem cabeça para decidir o futuro com essa idade? Verdade, Fábio? hein? De repente, com um pouco mais de experiência, fala, eu deveria ter escolhido tal coisa, né? Muitas vezes. Tal área. Só que daí alguns até têm coragem, têm oportunidade, ter apoio para largar e mudar. Outros não. Outros não, agora eu vou até o fim. Às vezes a família pressiona e tudo mais. Bom, a primeira coisa que eu dizia, né, quando tinha muito contato com jovens, é que uma carreira absolutamente não é uma condenação. Você não está condenado a seguir aquela carreira até o final da sua vida. Isso pode mudar a qualquer momento, desde que você esgote, desde que você feche o ciclo. Né? Agora, para os jovens assim que estão em dúvida, em primeiro lugar, existe um teste, né, um teste de vocação, né, chama exatamente teste vocacional, que é um teste muito sério. Né? Só que cuidado, porque o teste vocacional não é um papel que você preenche sim e não, e pronto, sai um resultado, como essas enquetes que a gente faz, às vezes, na internet. Não, é um trabalho que tem um teste desse para avaliar justamente como é que é o funcionamento do teu cérebro, se ele é mais lógico-matemático, se ele é mais linguístico, se ele é mais humanista. Não é isso a gente pode detectar. E, além disso, existe um trabalho feito com um terapeuta.
né? O terapeuta conversa com você e aí ele vai sacando assim quais são as suas tendências. O primeiro grande interesse desse teste, ou desses profissionais que fazem isso, é definir para que área você deve ir. Porque a gente pode dividir assim, claro que hoje existem tantos cursos, na minha época tinha poucas opções, né? Hoje são tantas opções que deixa o jovem realmente baratinado. Mas decidir se você deve seguir mais para a área de exatas, né? É muito fácil de detectar alguém que tem aquilo que se chama de inteligência lógico-matemática, né? O Howard Gardner, aquele psicólogo lá de Harvard, que escreveu o livro Inteligências Múltiplas, que mostra que nós temos uma tendência maior em determinado tipo de inteligência. Ou se você tem uma inteligência mais linguística, que daí é voltado mais para as questões de letras, de humanas, de filosofia e tudo mais, ou se você tem uma tendência para biológicas, né? Agora, veja só, você me perguntou por que eu mudei, porque eu larguei medicina. Eu acho que a minha forte tendência é humanas, né? Humanas. E eu fui para o curso de medicina esperando que o curso de medicina fosse da área de ciências humanas. Depois lá eu percebi que não é da área de ciências biológicas. A gente não falava tanto sobre pessoas, a gente falava sobre células, sobre bactérias, sobre vírus, sobre tecidos, sobre doenças e não sobre doentes. Então, para mim foi uma decepção. Acho que hoje é diferente. Eu me formei há 41 anos em medicina. Acho que hoje é diferente, as escolas têm uma outra orientação, né? Algumas escolas têm uma área específica. A Escola de Medicina da Universidade de Harvard, por exemplo, estive lá recentemente, vi lá, tem uma disciplina chamada compaixão. Olha só, não sabia disso. É interessante. Não, é interessante e preocupante ao mesmo tempo. É interessante porque que bom que está se falando sobre isto numa escola de medicina. Sim. Acho que o médico tem que ter compaixão, sim, pelo paciente que está ali sofrendo, né? Tem que entender de fato a dor do paciente. Por outro lado, o que é preocupante é que pena que a gente tem que ensinar isso na escola, né? Isso deve ser uma coisa da pessoa, da natureza de todos nós. Claro. Né? Então é isso, quer dizer, procure orientação. Uma coisa que se faz nos cursinhos, quando os alunos têm dúvidas, é trazer profissionais das diversas áreas para uma palestra, com quem depois o aluno pode trocar uma ideia, né? Porque existem algumas profissões que são muito glamourizadas. É verdade. A medicina é glamorizada, então você entra lá, eu quero ser médico, você já se vê de jaleco branco, né? Salvando vidas, operando cérebros, na verdade. E, na verdade, a carreira de medicina é duríssima, você tem que fazer plantão, você depende de emprego. Abrir um consultório é uma coisa muito difícil, leva tempo. Além de fazer o curso de medicina, que são 6 anos, você tem que fazer mais 2 anos de residência, mais 2 anos de mestrado, pelo menos, são 10 anos. Zero de glamour. Você vai dormir mal, vai ter insônia, vai passar fome, às vezes, durante um plantão, não dá tempo nem de comer. Então, zero de glamour. Então, é necessário conversar com pessoas que vivem esta realidade, né? Para explicar o que tem de coisas agradáveis e de coisas desagradáveis também naquela profissão. Aí o jovem vai formando com o tempo assim essa consciência. Não vá para uma carreira só porque o seu pai está naquela carreira, por exemplo, ou porque você assistiu um filme muito interessante sobre advogados, né? Daí você vai fazendo. Mas insisto, uma carreira não é uma condenação, você pode mudar. Novo Olhar e outras crônicas sobre um mundo volátil da editora Integrare. Esse é o lançamento? Foi lançado no ano passado. Ano passado? Livro. Tá. É um livro que me deu muito prazer, na verdade são crônicas, como você bem disse, sobre a ideia do novo olhar, né? Porque como é importante quando você, de repente, diante de uma dificuldade, de um problema, de um fato qualquer da vida, você percebe alguma coisa nova sobre aquilo, né? Sobre aquele fato, sobre aquele acontecimento e às vezes muda totalmente a tua muda a tua percepção e muda a tua atitude, né, perante aquele fato, né? Aí tem várias histórias, são 30 textos, cada um deles se refere a um novo insight, né, que... Vou ler um aqui, posso? Claro que... Abandono, comecinho aqui, ó. Ideias,
tolas merecem mesmo ser abandonadas e consumidas pelas traças da indiferença, mas só elas. Gostei, muito bom. É verdade. Muito legal. Esse é um texto exatamente sobre isso, sobre abandono, que é uma percepção que, de repente, eu tive sobre a minha vida, assim, de coisas que eu deixei para trás, porque eu simplesmente as abandonei. Né? Coisas mesmo, se refere aí quando eu era muito jovem, tinha um barco, né? Eu gostava de velejar, tinha um barco, e de repente eu me desinteressei pela vela e abandonei o barco. Como assim abandonei aquele barco que me deu tanta alegria, né? Eu podia ter dado a ele um destino um pouco mais nobre, ele ficou abandonado, acabou se deteriorando. A gente não deve fazer essas coisas. Quantas vezes nós abandonamos, Fábio, amizades, né? Quantas vezes a gente se lembra de algum amigo assim, onde será que está aquele meu amigo do colégio, da faculdade? Nós éramos tão próximos, né? Aí fala, que na realidade a vida se encarrega de nos separar. Não é a vida, desculpa, é você que abandonou aquela amizade. Então, sim, são novos olhares que nós temos que lançar. Tem uma história aí, já que você falou de medicina agora há pouco, né? Tem uma história aqui sobre a questão da dor, né? E foi uma mudança, um novo olhar que eu tive sobre a dor quando eu era ainda muito jovem, estava na faculdade de medicina e eu fazia plantões num pronto-socorro. E um belo dia, uma noite, chegou uma criança, né, de, sei lá, 5, 6 anos, trazida pelos pais, porque era uma criança que sofria de uma doença que é uma má formação nas terminações nervosas. Então, ela não sente dor, simplesmente não sente dor. Aí, num primeiro momento, você pode dizer assim, puxa, que beleza não sentir dor, né? Pois é, mas sabe por que aquela criança estava lá? Não porque ela não sentia dor, é que ela tinha sentado em cima de um fogão a lenha, da chapa de um fogão a lenha. Isso foi em Curitiba, lá tem muito fogão a lenha. E ela não sentiu. Né? Quando os outros perceberam, ela já tinha queimado pele, gordura, estava pegando a musculatura. Essa criança provavelmente ela já deve ter falecido, não sei o que aconteceu com ela depois. Mas aquilo me tocou profundamente, porque depois conversando com um professor nosso, no plantão, porque todo mundo ficou chocado, e ele disse assim, vejam só o quanto que a dor é uma dádiva da natureza. Quer dizer, é um alerta para o fato de que alguma coisa errada está acontecendo com o teu corpo. E aí nós continuamos conversando e fomos percebendo que a dor psicológica é a mesma coisa. Às vezes está angustiado, está nervoso, está deprimido, está triste. Fábio, o que são essas coisas todas? São dores psicológicas, são dores da alma, né? Nós temos que respeitar tanto em nós mesmos quanto nos outros. E temos que ver o que está causando aquela dor. E atacar não a dor, e sim o motivo da dor. Esse é apenas um exemplo assim, de uma mudança de percepção. Posso falar uma coisinha mais sobre o livro? Tá? Porque você mostrou a capa, né? Tem um olho. Essa capa é um olhar de uma criança, né? Isso. Um olhar de uma criança, porque a criança sempre ela está sempre lançando novos olhares. E quando nós olhamos as crianças e procuramos ver como que as crianças veem o mundo, nós aprendemos também a lançar novos olhares. Essa criança aqui é meu filho. Ah, é seu filho? É meu filho Eric, entendi. que Bacana. tem 1 ano e 8 meses de idade, né, e que me ensinou a ver a vida com outros olhos, de uma maneira muito mais suave, muito mais alegre e também muito mais responsável. Que bonito. Encantadora a sua entrevista, muito obrigado pela sua presença. Eugênio Mussachi,